Alguns termos que a gente está utilizando, né? Então, nós estamos estudando a aliança de Deus com o seu povo, o pacto de Deus, o antigo e o novo pacto, o pacto das obras e o pacto da graça. Nós sabemos que nós vivemos hoje no pacto da graça, não mais das obras. O pacto das obras foi realizado com Adão. Deus exigiu algo de Adão e prometeu algo para Adão. Então, todo pacto que o Senhor faz com o seu povo, ele exige algo e promete algo. O que Deus exigiu de Adão? Ele deu tarefas e exigiu algo. Ele colocou algo que Adão não poderia fazer e algo que ele deveria fazer. Adão, cumprindo essas tarefas, então ele receberia a vida eterna. A mesma coisa que é prometida para nós, a vida eterna. Veja, Adão ele tinha que lavrar a terra, ele tinha que cuidar da criação de Deus, ele tinha que ter ali o seu casamento e se multiplicar, e se multiplicando, espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, através da criação, através de seus filhos. Porém, com a queda, o homem foi impedido de cumprir o querer de Deus. Foi demonstrado que o homem não cumpriria a plena vontade do Senhor. E aí agora nós aprove Deus realizar agora um pacto da graça. E agora nós realizamos isto que era proposto através de um mediador que é Cristo. Cristo veio e realizou aquilo que Deus desejava. Nós também vimos que todo pacto, da raiz do nome, que vem do nome cortar, vamos cortar um pacto, realizar um pacto, uma aliança, exige sangue. Então, como no Antigo, como no Novo Testamento, o pacto ele exigia sangue. O sangue era demonstrado no Antigo Testamento através da circuncisão. O pacto, a demonstração que a pessoa fazia parte do pacto, estava ali na circuncisão, o derramamento de sangue de todo macho do povo. Porém, agora não há mais derramamento de sangue, por quê? Porque o perfeito Cordeiro foi sacrificado. Cristo derramou todo o sangue necessário. Então, não há mais derramamento de sangue. O que Cristo diz lá em Mateus, vamos abrir no texto da última ceia, final de Mateus 26. Mateus 26. Alguém pode ler o 28, Mateus 26, 28? Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, da nova aliança, do novo pacto. Então, é o derramamento de sangue requerido num pacto. Então, veja, nós não derramamos mais sangue, nem por sacrifícios, pelos nossos pecados, nem mais para a realização da aliança, para demonstrar aliança ou o sacramento do Senhor. Então, não é mais necessário essa marca do derramar do sangue. E aí, o texto que nós lemos lá em Colossenses, o que diz Colossenses 2, vamos voltar lá, que a gente leu no começo. Olha, o que diz o 2, 11. Nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Cristo nós fomos circuncidados. Então, nós não fomos cortados, mas nós fomos circuncidados em Cristo. Como? Não por intermédio de mãos. Nós não fomos cortados por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É o de deixar nossa carne, nosso velho homem, é o nascer de novo. Tendo sido sepultados, onde é o nascer de novo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, no momento do batismo, nós somos circuncidados. Então, o batismo é a antiga circuncisão. É ela que demonstra a entrada do povo na aliança de Deus. No Antigo Testamento, o que é que Abraão teve que fazer com Isaac? Para demonstrar que Isaac fazia parte ali do povo de Deus, da aliança, seu filho. O que é que Abraão fez com ele? Circuncidou.
o que é que Deus disse que ele tinha que fazer com todo macho? Circuncidar. Hoje, o que nós temos que fazer para demonstrar que alguém faz parte da nossa família da fé? Batizar, não é? Todas as pessoas que entram na igreja nós não batizamos. Por quê? Porque esta é a nova marca do povo de Deus, a nova entrada do povo de Deus, para demonstrar que o povo faz parte da aliança. Então nós observamos isso, observamos dentre outras coisas, né? E chegamos no assunto que foi o pacto e o batismo dos filhos dos crentes, né? Porque nossa igreja, nós batizamos os filhos dos crentes e outras igrejas não. A gente vai entender que é justamente por causa desse entendimento que as Escrituras trazem, que o batismo, ele agora é aquele antigo sacramento da circuncisão. Então, se antes os pais circuncidavam seus filhos para demonstrar que eles faziam parte do povo de Deus, hoje nós batizamos nossos filhos para demonstrar nossa fé, que nossos filhos fazem parte do povo de Deus. E a partir do momento que o filho é batizado, ele faz parte do rol de membros dessa igreja. Então, o Rafi, ele tem 3 anos, ele é membro desta igreja como qualquer outro. O Joaquim será batizado agora, ele entrará no rol de membro como qualquer outro. Por quê? Porque a igreja não é só de adultos, a igreja é de um povo, é de famílias, é de todo um povo. Em nenhum momento das Escrituras a palavra de Deus trata a sua igreja como somente de 18 anos para cima. Em nenhum momento, pelo contrário. Desde o início das Escrituras, o povo de Deus são homens, mulheres, idosos e crianças. Nunca Deus trata seu povo como uma faixa etária. Olha, só pode ser povo de Deus a partir dos 18 anos. Só pode ser povo de Deus a partir dos 14 anos. Não, a Escritura nunca trata assim. Também a Escritura nunca vai tratar uma criança de famílias de crentes como a par da família de Deus, sem ser da família de Deus. Vamos supor, tem o Fabiano, tem Joãozinho e a Mariazinha, e eles têm um filho. Quem é a igreja ali? Eles vão na igreja, eles frequentam a igreja. Quem é igreja? É só o Joãozinho e a Mariazinha? E o filho, não é? Não, um dia ele será. Não, a Escritura não trata assim. Ela sempre trata a família como povo de Deus. Se os pais são crentes, aquela criança que está ainda se desenvolvendo, ela já é tratada como fazendo parte do povo de Deus. Ela já é salva? Não, não sabemos. Um dia ela professará a sua fé. Um dia ela demonstrará seu chamado. Um dia ela demonstrará as verdades de Deus na sua vida. Mas até lá, nós a tratamos como povo de Deus, até ela professar a fé. Rafi, até que se prove o contrário, ele é um eleito do Senhor. Ele é um filho de Deus. Isso quem demonstrará é ele daqui a uns anos, quando um dia ele for professar sua fé em frente à igreja, e professar a fé dos seus pais, e professar a fé que nós cremos. Mas até lá nós o tratamos como povo de Deus. Por quê? Porque ele faz parte de uma família da aliança. Então, na Escritura sempre é tratado dessa forma, nunca é tratado alguém rejeitado. A gente sempre lê textos que diz que a casa de fulano foi batizada, a casa de fulano se converteu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor diz, inculca na cabeça dos teus filhos, ao se deitar, ao levantar, caminhando, você vai inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. O Senhor nunca trata os filhos assim, olha, deixa ele crescer para ver se ele vai querer me servir. Isso é um pensamento moderno dos tempos de hoje. Você deixa ele crescer para ele ver se ele vai querer ser batista, se ele vai querer ser presbiteriano, se ele vai querer ser crente. Antigamente não tinha. Deus não trata assim. Deus diz inculca. Inculcar é como se fosse colocar forçado na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Por quê? Porque a criança não tem o querer. Os pais têm autoridade. E o que as crianças vão ser depende dos pais. Depende muito dos pais.
você ensinar o caminho correto, você ensinar o que é certo e o que é errado. A gente vê isso muito claramente em nossa sociedade. Uns pais que deixam os filhos à vontade, ao léu, é muito mais fácil. Claro, não é 100%. Há casos e casos. Mas é muito mais fácil um pai que deixa o filho lá à vontade, sem nunca disciplinar, sem nunca reprimir algo, sem nunca ensinar, aquele menino seguir um caminho errado. E é muito mais fácil um pai que ensina o que é certo e o que é errado, um pai presente, um pai que demonstra o que é amor, um pai que demonstra que tem que saber perder, um pai que demonstra que você não vai ter tudo que quer na vida. Aquela criança ser um adulto que sabe lidar com seus sentimentos, não é? Isso é o que a gente vê. Então a Escritura sempre demonstra que os pais, eles têm autoridade sobre as crianças e a criança não tem muito querer não. Ela vai seguir o caminho dos pais. Aí a sociedade pode dizer, mas olha que coisa absurda. Não, não é. É a coisa mais maravilhosa que tem. Um pai poder ensinar seu filho o melhor caminho. Então, em linhas gerais, falando do batismo dos filhos, né, que foi a última, em linhas gerais, o argumento é simplesmente este. Deus estabeleceu sua igreja nos dias de Abraão e colocou crianças dentro dela. Elas devem permanecer ali até que ele as tire. Então, se Deus estabeleceu sua igreja com crianças, quem somos nós para tirarmos as crianças da igreja? Aí um pode vir e falar, mas espera aí, minha igreja tem criança. Justamente, que o ter criança não é somente ter criança correndo na igreja, mas é as crianças fazerem parte da igreja, fazerem parte do rol, serem membros daquela igreja, serem tratados como membros, não como a responsabilidade de um adulto, mas já fazendo parte do povo de Deus, da aliança. Então, Jesus ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. E aí sempre vão levar esse texto para aquela questão de se criança é salva ou não, depois a gente vai tratar isso. Mas o que as pessoas estavam tentando fazer? Afastar as crianças ali de Jesus, deixa só os adultos perto de Jesus. Aí disse, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o rei. Então veja, não é só de uma faixa etária, mas de todos. A igreja é de crianças e de adultos. Essa aqui é um. Então, a circuncisão e o batismo têm mais semelhanças do que divergências. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento simboliza e sela a entrada na comunidade da aliança, o ritual do batismo no Novo Testamento é a iniciação na comunidade de Cristo e seu povo. Então, veja, no Antigo Testamento, os judeus, o que é que eles faziam? Todo homem que se convertia ao judaísmo e toda criança que nascia de uma família judaica, todo menino que nascia de uma família judaica era circuncidado. A criança circuncidada ao 8º dia e todo mundo que se convertia ao judaísmo era circuncidado. Todo servo que trabalhava para você, que não é como um empregado hoje, nem como um escravo que a gente tem na mente, mas um servo que trabalhava em sua casa, que vinha de outra região, ele era circuncidado também. Por quê? Porque ele ia professar a sua mesma religião. Não era bom ter alguém de outra religião que adorava falsos deuses na sua casa. Então veja, ele não tinha escolha da criança. A criança, ao 8º dia, era demonstrado que ela fazia parte do povo de Deus, que ela era parte do povo da aliança. Não era uma escolha da criança, estão entendendo? E hoje o que é que acontece em muitas denominações? A criança que escolhe o Deus que ela vai servir e quando ela vai servir esse Deus. Nós não entendemos assim. Nossos filhos, os filhos dos crentes, eles fazem parte do povo da aliança. Eles já são parte de Deus, eles já são parte do povo de Deus. Então o batismo, ele demonstra essa entrada na comunidade cristã. E nossos filhos fazem parte desse povo. Eles fazem parte
do povo de Deus. Os relatos bíblicos demonstram o significado do batismo. No texto que registra a ordem da circuncisão, o sacramento é identificado pela própria relação da aliança, que é uma relação de comunhão entre o Senhor e o seu povo. Lá em Gênesis 17:11, vamos ver como Deus demonstra a relação dele com o seu povo. Alguém pode ler o 17:7 e depois o 11? 17:7 e 11. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perfeita, para ser o teu Deus da tua descendência. 11. Circuncidarei a carne de vossos prejúdios, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, isso, em vós quem? Em seus descendentes. Então veja, não tinha ali uma escolha. A relação de Deus é Deus quem impõe a sua relação com o povo. Vocês estão entendendo? Não é o povo que escolhe a sua relação com Deus. Então Deus diz, olha, eu estabelecerei uma aliança entre eu e você e seus descendentes. E você demonstrará essa aliança, esse contato que eu tenho com vocês, circuncidando você e os seus descendentes. E todo o povo da tua casa. Então, quando eu batizo meu filho, o que é que eu estou demonstrando? A aliança, o trato que Deus tem com o Fabiano e com a Aline. E o que é que ele manda? Batiza teu filho. Circuncida teu filho, que é o batismo. Para demonstrar a aliança que eu tenho contigo. Então eu batizo porque é um trato que Deus tem comigo, de uma relação que Ele tem comigo e com os meus descendentes. Eu nunca posso pensar que as bênçãos de Deus são individuais para mim, mas as bênçãos de Deus são para um povo. Deus não tem uma aliança na face da terra somente com o Fabiano. Deus tem uma aliança com um povo. E esse povo envolve meus descendentes. Por quê? Porque eu sou crente. Entendeu? Então, se você é crente, você pode crer que Deus tem uma aliança também com os seus descendentes. E aí, a forma como nós oramos já é diferente. Nós oramos crendo que eles são povo de Deus. Eles são, Deus sabe. Mas nós temos a fé. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança com descendentes. A circuncisão é um símbolo e selo dos crentes e seus filhos no Antigo Testamento. É o sinal visível de uma graça invisível. Então, da mesma forma que o batismo é. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Quando nós batizamos, nossos símbolos de fé, os nossos documentos de fé, eles vão demonstrar que o batismo não tem um poder sobrenatural. Ali quando a gente está realizando, não está em mim o poder. Então, quando nós batizamos, é um sinal visível de uma graça invisível. O que isso quer dizer? Quando o Fabiano está derramando água, talvez esse domingo eu batize o Joaquim, eu queria que alguém viesse, aí como deu errado um colega e outro, acho que eu mesmo vou batizar. Talvez esse domingo batize o Joaquim. O que é que está acontecendo ali? O sobrenatural é a água? Não. O sobrenatural é a pessoa do pastor que está batizando? Acontece? Não. Ali é um sinal visível. O derramar da água é um sinal visível. Do quê? Do batismo que está acontecendo, que nós cremos que está acontecendo pelo Espírito Santo no coração dele. Entendeu? Então, é um sinal visível de algo que a igreja crê que está acontecendo no invisível, dentro do Joaquim. Nós cremos que dentro do Joaquim, o Espírito Santo está circuncidando o coração dele, marcando o coração dele. Está transformando o coração dele de pedra, ele é um bebê, mas o Espírito Santo está transformando o coração dele de pedra num coração de carne. E agora ele passa a ser filho de Deus. Está entendendo? Então é um sinal visível de uma graça invisível. Mesma coisa a circuncisão.
Ah, eu fui circuncidado, quer dizer que eu sou salvo? Não. A circuncisão era um sinal visível da crença de uma graça invisível que estava acontecendo. Quem sabe se essa graça ocorreu ou não? Se o Espírito circuncidou ou não? Deus. Somente Deus, somente o Espírito Santo sabe. Mas nós cremos que sim. A circuncisão era um sinal de sangue que indicava a necessidade de remover o pecado, cuja culpa e corrupção constitui um obstáculo insuperável da comunhão dos santos. Ademais, o apóstolo Paulo demonstra a circuncisão como um sinal de justiça da fé, lá em Romanos 4:11. Vamos ler Romanos 4:11? Trazer de volta a memória. Alguém pode ler, por favor? Ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para ver a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Então veja, não é a circuncisão que salva, não é o batismo que salva, mas é algo anterior a isso. O apóstolo está tratando isso. E ali, o que é que a circuncisão fazia? Era um ato de fé. Eu estou demonstrando minha fé que eu creio nas promessas de Deus. Quando nós batizamos nossos filhos, ele está salvo? Foi perdoado algum pecado? Foi apagado ali? Não, os pecados dele foram perdoados onde? Na cruz, em Cristo. É em Cristo que os pecados são perdoados. O batismo simplesmente demonstra a fé do que já ocorreu. Está entendendo? Então, quando nós batizamos, diferente da Igreja Católica, nós não cremos que o pecado original foi pago ou foi apagado. No batismo católico, se não me engano, a partir do momento que você batiza ali o bebê, o pecado original, que é o pecado em Adão, é apagado. E agora ele só paga os pecados da vida dele, que ele cometer, ele paga ali as penitências, a indulgência, etc. E os pecados são pagos. Mas o pecado original é pago no batismo. Nós não cremos assim. Nossos pecados são pagos em Cristo. Cristo justificou na cruz nosso escrito de dívida. E aí o que é que nós cremos? Somente um ato de resposta de fé. Nós estamos respondendo em fé o que já ocorreu por Deus, o que já foi feito por Deus. Deus disse a Abraão, tu vais ser pai de multidão. Através de ti vai vir um descendente tal e tal. E o que é que ele disse? Agora circuncida, para demonstrar a crença. E Abraão foi lá e circuncidou. Ele provou sua fé. A mesma forma como quando Deus disse para ele sacrificar Isaac. Ele estava provando ali a sua fé, que ele tinha fé no Senhor. Mas ele acreditava que a promessa já tinha sido dada. Ele acreditava que Isaac não iria morrer. Por quê? Porque Deus disse que ele seria pai de uma multidão. Aí quando Isaac disse, cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá. Porque ele sabia que no último instante Deus proveria o cordeiro. Porque ele tinha uma promessa para Isaac. Entendeu? Então ele é uma prova de fé. Mesma coisa, quando nós batizamos, nós estamos demonstrando nossa fé. A circuncisão de Abraão não foi meramente um sinal de que ele seria o pai da nação judaica, mas foi também um selo de sua justificação somente pela fé, sem obras. Então é o que eu disse, ele foi justificado antes de fazer a obra. Então, o batismo ou a circuncisão não salvou Abraão ou não demonstrou ali a verdade em Abraão, mas ele recebeu a bênção antes da obra. Assim, Abraão se torna pai de todos aqueles que creem sem serem circuncidados, como disse lá Romanos 4:11. Portanto, o sacramento era um sinal e selo das bênçãos espirituais mais gloriosas. A comunhão da aliança e a comunhão com Deus, a necessidade da purificação dos pecados
e a justiça da fé em que os crentes se tornam aceitáveis a Deus. Passa aqui. Como essas bênçãos espirituais pertencem à circuncisão da aliança, simbolizada e selada aos crentes no Antigo Testamento, não é surpreendente encontrar o apóstolo Paulo tratando o batismo como a contrapartida da nova aliança com a circuncisão, como a gente viu lá em Colossenses. Então, no Novo Testamento, no que nós vivemos agora, nós não observamos mais o mandato de circuncidar nossos filhos. Paulo vai tratar isso em diversos momentos. Ele vai tratar isso com Tito, ele vai tratar isso com os Colossenses, ele vai tratar isso com os Romanos. Depois vocês podem ver Romanos 2, vocês podem ver em Tito, vocês podem ver em Colossenses. Paulo, ele não mais, ou a Escritura não mais vai mandar nós circuncidarmos nossos filhos. Por quê? Porque o sangue já foi pago, não necessita mais de derramamento de sangue. Então nós não precisamos mais derramar nenhum tipo de sangue. E agora, onde é que nossa circuncisão é demonstrada? No batismo. No batismo nós recebemos todas as bênçãos espirituais que eram prometidas na circuncisão. E nós continuamos fazendo a mesma coisa que era exigido na circuncisão, nós fazemos no batismo. Agora esse sacramento retrata a circuncisão espiritual. As mesmas bênçãos espirituais representadas na circuncisão são representadas agora pelo batismo. Vamos abrir lá em Romanos 2. Esse texto aqui é muito bom para nós entendermos essa verdade. Romanos 2, no final do capítulo 2. 25 a 29. Olha o que o apóstolo diz. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Por quê? Porque os judeus, eles achavam que a circuncisão era o ápice da lei. Então, se eu estou circuncidado, eu sou parte do povo. Mesmo se eu pecar, eu sou circuncidado. Então, ainda há salvação para mim. Por quê? Porque eu sou parte do povo de Deus. Deus vai perdoar meus pecados. Então, o principal da lei que deveria ser observado era a circuncisão. Só que aí Paulo, no final, ele vai falar assim, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Então, não é uma marca que vai te salvar. Não é uma marca na sua carne, não é um símbolo que vai te salvar. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, ou aqui pode ser pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, qual é a verdadeira circuncisão? Não é a da carne, não é a que o judeu cortava, era o que aquilo significava, que era a circuncisão realizada pelo espírito no coração. E que a aprovação não vem de homens, mas de Deus. Quem vai aprovar se você é um verdadeiro crente? Não sou eu, não é o seu Antônio, não é a dona Dina, é Deus. Deus sonda teu coração, é Ele que naquele dia vai dizer, olha, isso é crente, isso não é. Ah, mas eu fui batizado. Quem é que vai validar seu batismo? Seu batismo é validado pelo Espírito Santo. Aí ele vai dizer, não é aquele batismo que você realizou na igreja. Aquele você tem que fazer. Mas o batismo que vale é o do seu coração. Não é o símbolo que vale. O que vale é o interno. Ah, mas nós temos que fazer? Temos. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo é um símbolo visível de algo invisível. Porque alguém poderia defender, então não precisa batizar. Precisa, porque Deus mandou. Jesus mandou, é um sacramento, assim como a ceia. Entendeu? Então, nós batizamos crendo que algo espiritual está acontecendo. Todos os crentes recebem um sinal e selo de sua comunhão com Cristo
e também por terem deixado de lado a natureza anteriormente dominada pelo pecado. Essa circuncisão espiritual acontece por meio da união com Cristo, que é simbolizada e selada pelo sacramento do batismo. O que antes era confirmado pela circuncisão, hoje é confirmado pelo batismo. Olha, a gente pode ver o perdão de pecados. Vamos ver Marcos 1,4. Vamos abrir alguns textos. Vou ler esse. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então ele batizava para arrependimento e perdão de pecados. Então através do batismo era demonstrado o quê? O perdão do pecado. Atos 2:38. Vamos ver lá. Atos. Alguém pode ler? 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Isso, é batismo para perdão. E Hebreus 10:22. Alguém pode ler? Então, esse água lavada do corpo é o batismo. Então, nós observamos que o batismo ele vai demonstrar ali o perdão dos pecados, mas não pelo sacramento, mas por quem agora você faz parte. Você está demonstrando pelo batismo a sua fé em Jesus Cristo. Não é o ato que perdoa, mas o que ele demonstra. A purificação. Vamos ver só Efésios 5:26. Para que a santificasse, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, purificação para a santificação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a lavagem de água é o batismo, demonstrando purificação. O corte do prepúcio, a circuncisão, demonstrava essa purificação. Você tirando ali a parte ruim, né? Eles tiravam um pedaço da carne, demonstrando ali uma purificação. E a regeneração, 1 Coríntios 12:13, vamos ver. Alguém pode ler? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então é a regeneração. Nós somos regenerados todos em um só, de toda língua, povo, raça e nação. Agora, oi, pode falar. Prestei atenção Uhum.
Marcos. Uhum. Até o momento ele tinha um sinal do povo, só que era a circuncisão, certo? Em que momento que começa a ser normal esse batismo lá no Antigo Testamento? Então, não, já é realizado, só que é outro tipo de batismo. Então, por exemplo, aqui ele está batizando os judeus, mas eles são circuncidados, mas é outro tipo de batismo. É um batismo é como se fosse para seguir uma linha. Você batiza ali para demonstrar o perdão de pecados, a remissão, um nascer de novo. Assim, só que não nascer de novo em Jesus. Jesus aqui ainda não é participante. João ele está batizando um batismo de arrependimento. Lembra-se que nesse momento aqui o templo é destruído, eles não têm mais ali sacrifícios, eles não realizam, então eles fazem uma lavagem de purificação, como fosse mais ou menos isso. Aí, não tem um texto na Bíblia do Antigo Testamento que direciona o batismo, não. João Batista? Não, porque é um período, vai ver um período interbíblico. Ele só aparece. Só aparece. Quando eles colocam algo que só aparece sem dar explicação, já é algo comum. Então, por exemplo, o judeu, quando lesse Marcos, quando ele fosse ler, ele já entenderia o que estava acontecendo. Você vê que não tem explicação. Agora, nós não entendemos porque não é da nossa cultura, entendeu? O que está acontecendo. Mas o judeu, quando lia, ele já entendia. Então, por exemplo, aqui nesse período, havia a circuncisão e havia o batismo. E o povo era batizado também. Tem lá, se você for ver em alguns vídeos, assim, colocar, há pias batismais em locais judaicos que o povo ia para se lavar, demonstrando purificação. É como, por exemplo, quem estava impuro tinha que receber uma lavagem, se lavar, né, no templo, ou alguém o lavar para demonstrar que estava purificado. Então, o batismo segue mais ou menos essa linha aqui em João. Então, por exemplo, Cristo, ele é circuncidado. Ele é circuncidado ao 8º dia. Jesus era judeu. José e Maria circuncidam Jesus. E Jesus vai e é batizado. Depois por João Batista. Ele diz, não, o Senhor que tem que me batizar. O Senhor que tem que me purificar. Aí ele diz, não, tem que cumprir tudo, né? Tem que cumprir a lei, tem que cumprir tudo. Então, é como se fosse uma lavagem de purificação. Talvez, é porque eu ainda não estudei muito esse outro batismo, mas talvez eu ache alguma coisa, eu posso trazer a aula que vem. Eu vou iniciar a aula que vem, demonstrando a diferença desse outro batismo. É importante isso que o Dene falou, por quê? Porque alguns batistas e as outras denominações vão defender que, por exemplo, o que é que uma das defesas, a gente vai ver aqui algumas, mas uma das defesas é que a circuncisão cessou com Cristo e o batismo que é realizado não é a circuncisão, que para nós é a entrada do povo na aliança. O batismo que, vamos supor, os batistas realizam é esse batismo que João Batista está realizando. Está entendendo? Então, por exemplo, a circuncisão acabou, você não circuncida mais. Aí, para os presbiterianos, nós aliancistas, o que é que nós dizemos? Não. A circuncisão, ela existe. Por quê? Porque ela é um símbolo. Mas não precisa de derramamento de sangue. Aí, o que é que Paulo aponta? A circuncisão virou o novo batismo. Esse batismo de purificação não existe mais. Agora, o batismo é aquele que representa a circuncisão. Aí, eles vão falar o quê? Não, a circuncisão não existe mais. Não precisa mais. O que é que precisa agora? Somente esse batismo novo. Esse batismo de purificação, de demonstração. Entendeu? Então eu trago aula que vem essa questão mais a fundo. Mas isso é muito bom nós entendermos. Porque realmente é um ponto de controvérsia entre os pedobatistas e os credobatistas. Pedobatista é que batiza criança, credobatista é que batiza somente os que creem. A gente traz isso, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Oi? Mas a aula que vem eu trago mais claro. E aí, se tu ver aqui, aí também você estudando, você entra em uma dúvida também quando chega em Jesus. Espera aí, Jesus está sendo batizado, mas esse batismo significa o quê? Né?
Então ainda não tem comunidade cristã e Jesus está sendo batizado. Pouca gente, a gente lendo, passa despercebido, né? Aí o que o batismo de Jesus significava, né? A gente tem que entender. Aí eu trago a aula que vem. Só a dúvida de como o batismo aqui de João Batista aparece do nada, né? É. Parece batizando nada. Tem algumas coisas que quando a gente começa a estudar, prestar atenção, a gente, como o Dene, né? Assim, o Dene está estudando um pouco, vai vendo assim, aí vai começando a prestar atenção, você vai vendo que alguns assuntos, eles parecem ser jogados assim. Você está lendo, aí, por exemplo, do nada aparece um batismo. Aí você está lendo, aí do nada aparece batismo com fogo, batismo com espírito. Só que você entendendo por exemplo, esse Marcos foi um livro escrito para o povo daquela época, para um determinado público. Então, o pressuposto de Marcos é que o povo já entendia. É como se eu estivesse falando assim, daqui a 2000 anos alguém vai ler uma carta minha aqui em Itaporanga. Aí eu vou falar, não. Aí o seu Antônio, alguma coisa envolvendo feijão. Aí a gente aqui sabe que aqui é um grande produtor de feijão. Mas daqui a 2000 anos o povo não vai saber. Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então Marcos já parte do pressuposto que os seus leitores entendiam tudo que ele estava escrevendo. Então, aí ele não entra em detalhes. Isso acontece muito, por exemplo, você vai ver um fato curioso. Quando é alguém que não é conhecido pela igreja da época, eles descrevem quem é aquela pessoa. Tipo assim, Jesus vai se encontrar, vamos abrir em João. Aqui, João 3, olha aí, que interessante. Só para ver. João começa assim, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Então, ele já começa descrevendo quem é Nicodemos, né? Assim, Nicodemos, quem é um principal dos fariseus, tal. Por quê? Porque podia ser que tivesse pessoas que não conhecessem ele, né? E João escreveu tempos depois. Só que aí a gente anda um pouco mais à frente, ó. Deixa eu ver. Não, vamos... Lucas. Aqui, Lucas 23. Olha o 26, como Lucas já trata aqui, ó. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levassem após Jesus. Então, veja como Lucas, ele não trata muito quem é esse Simão sirineu, ele só diz que é um Simão sirineu. As pessoas, quando liam Lucas, eles já sabiam quem era esse Simão sirineu. Por quê? Porque esse Simão sirineu, depois vai ser apontado, que ele foi alguém relevante na comunidade cristã primária do primeiro século. E aí lá na frente vai falar de um Rufo e de um Alexandre, filho de Simão. Então olha como isso é interessante. E com quem é que Lucas andava? Com Paulo. E quem é que trata Rufo, filho de Simão? Paulo. Então veja, na comunidade eles já sabiam quem era Simão. Então não precisa ele descrever muitos detalhes quem é Simão. Porque quem ia ler já sabia. Entendeu? Agora vamos supor que vou falar do Denner para alguém lá do Ceará. Olha, é Denner, casado com a Joyce, ele está fazendo engenharia, é filho do presbítero José, não sei o que, mora em Itaporanga. Agora se eu for falar para o seu Antônio, não tem o Denner? Pronto, só basta isso, ele já sabe quem é, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando Marcos ele vai tratar do batismo, a gente não sabe, mas os leitores eles já entendiam o que era esse batismo. E
nos evangelhos. Aí semana que vem eu vou trazer esse batismo e a circuncisão, a diferença desse primeiro batismo e da circuncisão. Deu para entender mais ou menos? Aí completa a aula que vem. A circuncisão tem toda a construção desde o Antigo Testamento. O batismo aparece do nada, só é jogado. Aí só para finalizar rapidinho, deixa eu ver. Algumas diferenças que são demonstradas, né? Por exemplo, que as pessoas que são credo-batistas, elas falam que os pedo-batistas, os que batizam crianças, podem causar, de nós criarmos crentes nominais. O Rafino já não faz parte do povo da aliança, da igreja, então ele é um crente nominal? Não existe crente nominal. Existem crentes e descrentes. Nós não estamos falando que o Rafi é um crente, que então ele pode levar a vida como ele quiser porque ele já foi batizado. Não. Quando nós batizamos nossos filhos, ele tem o privilégio que os membros da igreja têm, porém, ele também tem os deveres e o que é que os pais prometem? Ensinar os caminhos do Senhor para que um dia ele professe sua fé. Então, é isso que é prometido. A gente não cria crentes nominais. Ele é um crente e pronto, ele nem professou a fé dele, ele nem entende o que é Deus e já é um crente assim como todos os outros. Não é isso. Veja, Isaac não era um crente nominal. Ele fazia parte do povo da aliança. Os filhos dos judeus, eles não eram judeus nominais, eles eram judeus. Mesmo você circuncidou seu filho ao 8º dia, a partir daquele momento ele é judeu. Entendeu? Não é um judeu nominal. Diferença dos batistas, né? A diferença que nós cremos. Dentro da estrutura da posição batista, os pactos antigos e novos divergem substancialmente em suas promessas e exigências, bem como os seus sacramentos. O ponto de vista batista dos sacramentos insiste que, antes de tudo, eles são meios para testificar a fé e o arrependimento de seus recebedores. Então, uma pessoa só pode ser batizada se ela puder atestar ali sua fé e seu arrependimento. Para eles, um bebê não pode atestar sua fé e seu arrependimento. Porém, veja, o arrependimento vem por meio de quem? Do Espírito Santo. Ele que nos leva ao arrependimento. E a fé pode ser demonstrada por um bebê? Veja, João Batista, ele demonstrou sua fé no ventre de sua mãe. Não foi? Quando Maria chegou na casa da prima dela, o que aconteceu? O ventre estremeceu. Então, quem somos nós para falarmos quando o Espírito Santo vai agir na vida de alguém? Ele pode agir desde o ventre, como ele pode agir aos 99 anos de idade. Ele pode agir aos 14 anos, como pode agir no final da vida de alguém, como foi no ladrão na cruz, não é? Então, nós não temos essa questão. Só esse resumo, é a guerra. E a regeneração batismal, né? Alguns entendem, que vão contra batizar crianças, que nós defendemos que a criança é regenerada no momento do batismo. Não é isso, eu já falei. A criança não é perdoada no momento do batismo. Ali é um selo da aliança de Deus. E finalizando, Deus, é uma frase, é um texto de um pastor. Deus estabeleceu sua igreja nos dias de Abraão e colocou crianças na mesma. Elas devem permanecer ali até que eles a expulse e ele não o fez. Então, elas ainda são membros de sua igreja e por isso têm direito aos seus sacramentos. Então, as crianças, elas têm direito aos sacramentos. O batismo dos filhos dos crentes. A criança, ela pode se batizar no momento que ela tem o entendimento certo e errado. Normalmente, quando a gente professa a fé de alguém, ela tem ali 12 anos, mas nós não temos idade para fazer profissão de fé e batismo. Se uma criança de 9 anos, ela fizer ali sua classe de catecúmenos, se ela demonstrar uma maturidade para entender o que é certo e o que é errado,
Se os seus pais, se forem crentes, ou se o conselho entrevistá-la e demonstrar e ver uma maturidade, que ela sabe o que é pecado e o que é servir a Deus, ela é batizada e professa a sua fé. Então, a igreja, ela não é de uma faixa etária, a igreja é de um povo. Então, por isso que os filhos dos crentes, eles são batizados, porque o símbolo da aliança deixou de ser a circuncisão e passou a ser o batismo. E aí nós estamos demonstrando nossa fé, batizando nossos filhos. Alguma dúvida ou contribuição? Não? Então, a aula que vem, eu vou começar com essa questão do batismo que era realizado, que Jesus recebeu por João Batista, e o batismo que João Batista realizava, e a diferença desse batismo para o nosso batismo nos dias de hoje, né? Assim, só uma leve introdução e a gente continua. Aí semana que vem nós vamos tratar um pouco mais, já falei um pouco, mas tratar mais a fundo, o que essa questão do pacto e dos filhos dos crentes tem envolvimento com a morte de crianças. Quando uma criança morre, o que é que acontece? Né? Isso faz parte do nosso tema também, da aliança e do pacto. Um filho de um crente que morre, o que é que acontece? Um bebê, uma criança na barriga, isso é um assunto da aliança, que também contribui para o nosso entendimento. Então, semana que vem, a gente começa com esse assunto do batismo e vai para esse assunto da morte de crianças que ainda não podem professar sua fé. Tá bom? Então, Denê, pode orar para a gente encerrar?